A diferença, já para responder logo no início, está no Antigo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento é idêntico, tanto para a Igreja Católica como para os evangélicos. Nós temos 27 livros, começa no Evangelho de Mateus, termina em Apocalipse. Então, trata-se da mesma Bíblia no Novo Testamento. O Antigo Testamento, porém, existe uma diferença na lista dos livros. Ou seja, o termo técnico que nós usamos para dizer lista de livros da Bíblia é cânon. O cânon da Bíblia é diferente. Por quê? Porque nós, católicos, temos 46 livros no Antigo Testamento, enquanto os evangélicos protestantes têm somente 39 livros, isso quer dizer que faltam 7 livros. Quem são esses 7 livros? Então vamos dar para você a lista dos 7 livros que estão faltando. É o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, também chamado de Sirácida, o livro de Sirac, Jesus ben Sirac, e os 2 Macabeus, Macabeus 1 e Macabeus 2. São 7 livros. Além disso, faltam alguns fragmentos, algumas partes do livro de Esther e de Daniel. Bom, considerando isto, está aqui dita qual é a diferença. Agora vamos à pergunta mais difícil. Por que essa diferença? Não é? Bom, a diferença está no fato de que no século XVI, os protestantes se separaram do magistério da Igreja Católica. Ou seja, qual é a diferença entre o católico e o protestante? É que o católico crê que a Igreja de Cristo tem um magistério, ou seja, pessoas deixadas por Cristo, os sucessores dos apóstolos, que são aqueles que garantem que o Evangelho que nós lemos e a fé que nós professamos é a fé e o Evangelho de Cristo ao longo dos séculos. Enquanto os evangélicos protestantes acham que a igreja se corrompeu. E nós vamos ter que voltar à Igreja de Cristo, à igreja primitiva, através de uma espécie de esforço arqueológico. Ou seja, o protestantismo nasce com essa ideia arqueológica de que nos últimos 1.200 anos a igreja traiu Jesus. Vamos então às fontes para ver como era a igreja lá no princípio. Então, os protestantes foram perguntar quais são os livros do Antigo Testamento e descobriram que os judeus tinham uma lista diferente da lista católica. Então, bom, se os judeus têm somente 39 livros e nós temos 46, certamente foi a perfídia da Igreja Católica que acrescentou estes livros malévolos. A Igreja Protestante padece de um problema. Ela crê mais na sua pesquisa histórica do que na fé que a Igreja transmitiu ao longo dos séculos. E exatamente aqui está a fragilidade da eclesiologia protestante. Ou seja, o protestantismo nasceu como a religião da Bíblia, a religião de um livro, não é? A sola scriptura. Enquanto nós católicos, que cremos na Bíblia, somos a continuação do corpo de Cristo ao longo da história. É isso que a Igreja Católica crê que ela é. Ou seja, a Igreja é o corpo de Cristo. E nós somos Igreja, nós cremos na fé da Igreja. E é a fé da Igreja quem nos dá a Bíblia de presente. Essa é a grande diferença entre o católico e o protestante. Vamos, então, olhar um pouco para a origem histórica dessas duas listas. O que nós temos é o seguinte: os judeus, na época de Jesus, ainda tinham um grande debate a respeito de quais eram os livros sagrados. Os saduceus, por exemplo, só acreditavam na Torá, os 5 primeiros livros. Os fariseus acreditavam nos profetas e nos escritos e
tinham a convicção de que a inspiração dos escritos ainda não estava concluída. Ou seja, o processo das Sagradas Escrituras não estava ainda fechado. Foi assim que então Jesus veio ao mundo e os profetas e os apóstolos começaram a pregar o Evangelho. Quando os apóstolos foram pregar o Evangelho, eles tiveram que pregar o Evangelho não somente ali, na Terra Santa, onde Jesus havia pregado. Eles tiveram que ir pelo mundo inteiro, ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Ora, o mundo inteiro daquela época falava basicamente o grego, né? O grego era o inglês da época, por assim dizer. Havia outras línguas, mas era a língua do comércio, né? O grego era a língua que as pessoas utilizavam nos vários países. Então, os apóstolos começaram a pregar o Evangelho em grego. Mas a Bíblia estava escrita em hebraico. Bom, então os apóstolos foram e pegaram uma tradução grega da Bíblia, que é o que nós chamamos de Septuaginta, a tradução dos 70, que é uma tradução que tinha sido feita em Alexandria ainda antes de Cristo. Acontece que esta tradução dos 70 possui nela esses 7 livros a mais. E nós então vemos que os apóstolos utilizavam esta tradução. Não é difícil um biblista sério estudar e enxergar que muitíssimas vezes no Novo Testamento, quando se cita o Antigo Testamento, o texto que é utilizado é o texto dos 70, da Septuaginta. O que para nós católicos basta é o seguinte: quem define quais são os livros sagrados é a Igreja. Por quê? Porque foi esta mesma Igreja quem definiu os 27 livros do Novo Testamento. A pergunta é, por que os protestantes aceitam a autoridade da Igreja que definiu os 27 livros do Novo Testamento, mas não aceita a autoridade da mesma Igreja que definiu os 46 do Antigo? Não tem lógica nenhuma. Ora, se você diz, eu não aceito a autoridade do magistério que definiu os 46 do Antigo Testamento, por que razão você aceita os 27? Baseado em quê? Em que argumentos? Em que autoridade? Em que pressuposto histórico? Porque nós sabemos historicamente, e existem inúmeros documentos que comprovam isso, que até o 3º século não estava ainda claro quais eram os livros, nem do Novo, nem do Antigo Testamento. Então, a lista que nós temos hoje dos livros da Bíblia, os 46 do Antigo e os 27 do Novo, essa lista ela já estava estabelecida e tranquila na época de Santo Agostinho. O primeiro concílio que nós temos, que fala com toda clareza desta lista dos 72 livros da Bíblia, é o concílio de Hipona, feito por Santo Agostinho. Santo Agostinho coloca essa lista, que é a lista que nós temos hoje. Infelizmente, os atos desse concílio de Hipona não chegaram até nós. Mas quase contemporâneo a Santo Agostinho, nós temos o Decretum Damasi, ou seja, o decreto de São Dámaso. Você pode encontrar isso no Denzinger Schönmetzer, no número 179, né? Em que houve um sínodo em Roma e no final do século IV, então, o Papa Dámaso estabelece a lista exata que nós temos hoje. Pois bem, estes são os livros canônicos. Aqui no Catecismo você encontra na nota número 119, né, nota de rodapé, as fontes dessa lista. Ou seja, ele coloca esse decreto de Dámaso, que eu acabo de citar para vocês no Denzinger Schönmetzer, mas também o decreto do Concílio de Florença, dos Jacobitas, e do Concílio de Trento, na 4ª sessão, a respeito dos livros sagrados. São esses os concílios que estabeleceram nos momentos de dúvida quais eram os livros das Sagradas Escrituras. E é por isso que a Igreja Católica crê na fé dos apóstolos e na fé transmitida na Igreja durante os séculos. Nós não somos a religião de um livro, somos a religião de uma pessoa, Jesus Cristo. Esta pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos contato com Ele
vivo e verdadeiro na sua igreja. A mesma igreja que celebra os mesmos sacramentos, que tem a mesma fé, que crê nas mesmas escrituras e que está debaixo do mesmo governo eclesiástico do Santo Padre e dos bispos em comunhão com ele. É interessante que quando Jerônimo estava traduzindo a Bíblia para a Vulgata Latina, ele chegou naqueles livros lá que não faziam parte do cânon hebraico. Ele consultou os judeus falaram, esses livros não são sagrados. Aí Jerônimo não iria colocá-los, mas o Papa exigiu, não, a gente quer esses livros aqui. A gente quer que você acrescente esses livros. Aí Jerônimo, a contragosto, acabou acrescentando os livros que o Papa pediu. Mas o próprio Jerônimo, você pode ver isso aí em algumas Bíblias católicas, ele acrescentou algumas notas que aqueles livros que ele estava colocando, ele colocou a mando do Papa. Por exemplo, no livro de Daniel, ele colocava uma nota quando acabava o capítulo 12 e introduziu o capítulo 13 na Bíblia Católica, Jerônimo colocava assim, essa parte de Daniel não faz parte das escrituras hebraicas. Eu coloquei a pedido do Papa Dámaso, né? Ou as versões de Teodoro Sidão, que é outra versão grega que tem lá, e outras mais, Áquila, por exemplo. Então o próprio Jerônimo colocava as anotações dele. Além disso, tem um Prólogos Galeatus, que é um prólogo em latim que o Jerônimo escreveu. Aí, falando desses dois livros de sabedoria eclesiástico, Jerônimo acrescentou o seguinte, preste atenção, é o Jerônimo falando, São Jerônimo. Da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus no culto público, mas não os aceita entre os livros canônicos das Escrituras. Olha o que Jerônimo está testemunhando, eu vou repetir para você. Da mesma maneira que a igreja lê Judite, Tobias e Macabeus no culto público, mas não os aceita entre os livros canônicos das Escrituras, assim também esses dois livros, o Sabedoria Eclesiástico, assim também esses dois livros são úteis para a edificação do povo, mas não para receber as doutrinas da igreja. Então veja que o próprio São Jerônimo admitiu, tudo bem, esses livros são lidos publicamente aqui na igreja no quarto século, mas eles não servem para receber a doutrina, ou seja, a doutrina não podia sair desses livros. Também no prólogo Galeatus, escrito em latim, de Jerônimo, ele afirma claramente que só eram canônicos os 22 livros da Bíblia hebraica. Lembra que eu falei 22 ou 39, se você dividir ou não aqueles livros ali. E além disso, o próprio Jerônimo determinou que fossem separados os livros canônicos daqueles que ele chamava de apócrifos. E olha que as próprias palavras de Jerônimo, no Prólogos Galeatus, eu vou ler para você. E então, há 22 livros da antiga lei, ou seja, 5 livros de Moisés, 8 livros dos profetas, 9 dos hagiógrafos, embora alguns incluam Ruth e Quinot, que seria Lamentações, entre os hagiógrafos, penso que eles devam ser contados separadamente. Devemos, portanto, ter 24 livros na antiga lei. Esse prefácio das Escrituras pode servir como uma segura introdução a todos os livros que são vertidos do hebraico para o latim, para que possamos ter certeza de que o que está fora deles deve ser colocado de lado, entre os apócrifos. Interessante, Jerônimo, São Jerônimo, tradutor da Bíblia Católica, da Bíblia pedida pelo Papa Dámaso. Aliás, é até interessante que Jerônimo, ao colocar isso aqui na Bíblia, ele usa esse termo apócrifo, e eu vou explicar para você. Apócrifo vem do grego apókrofos, que significa coisa oculta, secreta, escondida, sem saber bem a procedência. Com o passar do tempo, por questões de semântica, a palavra apócrifo passou a representar coisa que não faz parte do cânon, que não é inspirada por Deus, de segunda categoria, tá bom? Aliás, chama a minha atenção que os próprios livros apócrifos, como por exemplo, 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27, os próprios livros apócrifos admitem que quando eles foram escritos,
os profetas já haviam terminado o trabalho deles, já não havia mais o tempo dos profetas. Vou ler para você aqui, ó. 1 Macabeus, estou lendo na tradução da Teb, 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27. Reinou então em Israel uma opressão como nunca houvera desde que havia acabado o tempo dos profetas, ou desde o final do tempo dos profetas. Ou seja, o próprio livro está admitindo que quando ele foi escrito, o final do tempo dos profetas já havia ficado no passado. Tá bom? Eu sei, há um argumento católico para incluir esses livros, que é o seguinte. Os católicos dizem assim, os teólogos católicos, é claro, os livros apócrifos, na verdade, eles não devem ser chamados de apócrifos, mas de deuterocanônicos. Então, a Igreja Católica chamou de deuterocanônicos porque eles foram canonizados numa segunda rodada. Então, na Igreja Católica, esses 7 livros, mais o acréscimo Esther e Daniel, não são chamados de acréscimos apócrifos, mas sim de livros deuterocanônicos, que foram canonizados uma segunda vez. Canonizados por quem? Pela Igreja. E a Igreja Católica vai falar o seguinte, olha, esses livros já foram aceitos como palavra de Deus, inspirados por Deus, pelo Concílio de Hipona, pelo Concílio de Cartago e também pelo Concílio de Roma, todos do 4º século. Só que, a rigor, não é bem isso. Quando você vai aos cânones desses concílios, além de serem dúbios no reconhecimento desses livros, esses concílios não foram concílios internacionais da Igreja, foram concílios regionais. De maneira internacional, eles só foram oficialmente colocados com força de lei na Igreja para que todo católico aceitasse aquilo, senão seria excomungado, no Concílio de Trento, 1546. Antes disso, eu tenho uma série de autores católicos que tinham dúvida quanto a esses textos, se deveriam aceitá-los, e muitos até os rejeitavam. Por exemplo, Guilherme de Ockham, Bede o Venerável, e outros mais que eu poderia citar, autores católicos. Hugo de São Victor, são autores católicos que não aceitavam os livros apócrifos. E o próprio Jerônimo, como eu coloquei para vocês aqui, não aceitava, São Jerônimo. Bom, então, isto colocado, tem um outro argumento que a Igreja Católica também usa para incluir esses livros apócrifos. Ela diz assim, olha, de fato, admitem os autores católicos, esses livros não estavam na Bíblia hebraica, mas os próprios judeus incluíram esses livros na versão grega das Escrituras, na Septuaginta. E como Jesus e os apóstolos usavam a Septuaginta, eles automaticamente usavam esses livros sagrados. Por isso que a Igreja Cristã Primitiva os reconheceu como sagrados. Bom, calma, vamos com calma nisso aí. Em primeiro lugar, as cópias que nós temos da Septuaginta mais antigas, ali fora os manuscritos do Mar Morto, são cópias que datam do 4º século depois de Cristo. E, de fato, muitos cristãos do 4º século copiaram a Septuaginta, e nessas cópias do 4º século, elas apresentam os livros apócrifos, ou deuterocanônicos, indicando que aqueles cristãos que copiaram a Septuaginta incluíram ou se valeram de um manuscrito que incluía. Isso é verdade. Mas eu tenho que levar em consideração alguns elementos aqui. Em primeiro lugar, são versões da Septuaginta do 4º século depois de Cristo, são muito tardias. Nós não sabemos como era a versão da Septuaginta do tempo de Jesus. Aliás, os maiores especialistas em literatura da Septuaginta admitem que não havia a versão dos 70, mas sim, no plural, versões da Septuaginta. E os manuscritos que nós temos conseguido retratar, eles são dúbios. Nem todos os manuscritos da Septuaginta trazem esses livros apócrifos. Por exemplo, tem texto da Septuaginta, eu até anotei aqui no meu livro, as 3 cópias mais extensas da Septuaginta não estão de acordo quanto à lista do cânon dos livros apócrifos, ou deuterocanônicos, pois trazem diferentes listas. Por exemplo, nelas estão incluídas os Salmos 151 a 155. E, de fato, a Bíblia Católica não traz os Salmos 151 a 155. Mas algumas versões da Septuaginta trazem esses salmos. Por que a Igreja Católica não os acrescentou? Vou mais. Algumas Bíblias católicas trazem os Salmos de Salomão,
que a Igreja Católica não traz. A oração de Manassés, terceira e quarta Macabeu, Odes de Esdras e o Esdras grego, que as versões católicas não reconhecem como inspirados. Ou seja, se esses livros são inspirados por Deus porque estão na Septuaginta, então a Igreja Católica deveria reconhecer também esses que eu mencionei para vocês aqui, o Salmo 151, 152, 155, o Salmo de Exorcismo, que está ali, o Salmo de Davi da batalha contra Golias, que está na versão da Septuaginta, deveria reconhecer os Salmos de Salomão, a oração de Manassés, terceiro e quarto Macabeus, que não está na Bíblia Católica, Odes e Esdras grego, que não está na Bíblia Católica. E outra coisa também, como eu falei, as versões da Septuaginta variam, elas são diferentes. Nem todas trazem os mesmos livros. Quanto à citação também, é interessante notar que Esdras, Fílon de Alexandria, que usava a Septuaginta, em nenhum momento ele cita os livros apócrifos como sendo inspirados, nem Flávio Josefo, que também usava a Septuaginta e era do primeiro século. Flávio Josefo fala do Antigo Testamento como sendo de 22 livros. E nos manuscritos do Mar Morto, nós encontramos alguns fragmentos de cópias da Septuaginta. Mas a gente deve levar em consideração que nos manuscritos do Mar Morto você tem uma infinidade de livros que estão ali espalhados e que não são canônicos. Você tem a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, você tem o documento das regras da comunidade, você tem uma série de salmos de ascensão que não estão na Bíblia, nem na Septuaginta, nem na Bíblia judaica. Então é difícil pegar os manuscritos do Mar Morto como critério disso aí. Aliás, deixe-me dizer que a mais antiga lista cristã que nós temos dos livros do Antigo Testamento é a lista que foi preparada por Melito de Sardes, no ano 170 d.C. E nessa lista não estão incluídos os livros apócrifos ou deuterocanônicos. Então, para os irmãos e irmãs católicas que estão assistindo esse vídeo, eu coloco essa explicação aqui, mas com muito respeito e diálogo com você que pensa diferente de mim, tá certo? Mas fica a seu critério aí agora tomar a sua decisão em relação à canonicidade ou não desses 7 livros a mais que foram acrescentados nas versões católicas da Bíblia, tá bom? Um grande abraço. Agora, o mais importante de tudo isso é estudar a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que ela ensina.